Não consigo me lembrar hoje de uma palavra mais importante do que essa que eu quero trazer para vocês. Pode começar, tá? Como os irmãos sabem, ou acho que sabem, nós estivemos no Paraná neste final de semana passado, sexta, sábado e domingo. Estivemos na igreja de Irati, do pastor Ney, que é um amigo nosso. Estivemos lá com o pastor Luciano Subirá, e nós fomos ricamente ministrados, muito abençoados mesmo. E enquanto eu vou abreviar bastante aqui, enquanto eu estava lá no congresso, seminário, sei lá como chama aquilo lá, eu nunca tinha estado, eu conheço o Luciano Subirá, desde que ele tinha 18 anos de idade, hoje ele tem 50, Luciano ficava na minha casa, dormia lá, meus filhos lembram-se bem dele, namorava ali na minha casa, levava a namorada que era de Santa Bárbara, fui pastor da esposa dele, no começo do nosso ministério pastoral. Então a gente tem uma amizade. Quando eu fiquei sabendo que ele estaria no Paraná, eu falei para a Diva, que Deus estava falando comigo que era para a gente ir para o Paraná. Isso acho que foi numa quinta-feira, ou tipo quarta-feira, né? Na sexta eu peguei o carro e desci. Lembrei de alguns irmãos que eu achei que tinha disponibilidade, falei, vocês têm disponibilidade? Vão comigo, alguns foram. E vou simplificar, no momento que nós chegamos ali, eu nunca tinha estado perto de uma pessoa, assim, frente a frente, e é um amigo, mas eu nunca tinha ficado perto de alguém que jejua 40 dias. E ali o Luciano estava 40 dias de jejum, sem comer nada. E não era o primeiro jejum que ele fazia no ano, era o terceiro, de 40 dias. Ele diz que esse jejum que ele fez foi especificamente para a nação brasileira, que Deus mandou ele jejuar pelo Brasil, porque vamos passar por uma guerra espiritual da mais terrível nesses dias que estão para vir. Satanás estará lutando com todas as forças. Então ele entrou em jejum de 40 dias. Eu nunca tinha estado perto de uma pessoa com 40 dias de jejum. E o que me impactou não foi o que o Luciano pregou, mas foi a unção que ele transmitia quando falava, porque eu o conheço há muito tempo, sei da habilidade que ele tem de ministrar, mas eu nunca tinha presenciado a unção de uma pessoa com 40 dias de jejum. Ele disse para mim que nesse ano de 2022, ele só jantou 7 dias, o ano inteiro. Teve só 7 dias que ele jantou. Então, além de todo o jejum de 40 dias sem parar, ele tem o hábito de fazer jejum o tempo todo. Eu também tenho o hábito de fazer jejum, mas confesso que saí dali, e aqueles que foram comigo também, saímos dali extremamente, uau, não sei o que dizer. Não foi o que ele pregou, mas alguma coisa mexeu dentro da gente. E eu já estou velho demais, e já vivi muita coisa, falei isso para o Michel, para ser levado por modismo. Modismo não me pega mais. Antigamente eu andava, tá, vamos lá, vamos fazer. Eu não ando mais nesse tipo de coisa. Não me permito nenhum tipo de meninice e de criancice. Não me permito. Quando acontece é porque escapa, mas não me permito. Então o que eu quero passar para vocês hoje à noite aqui é algo de muita maturidade, muita consciência. Sei que alguns entenderão, conseguirão entrar nisso, e talvez outros demorem algum tempo, mas é para todos. No momento que eu estava ali ouvindo o Luciano, eu comecei a ter uma visão. Eu via um revólver. Eu não sei dizer que tipo de revólver, mas era um revólver grande, muito bonito. Ele era bem polido, o seu cabo era de madeira, e era grande. E quando tive aquela visão, não entendi o que foi, fui para o quarto do hotel, e ali eu falei para a Diva, eu estou tendo visão. Desencadeou a visão que eu não consigo parar de ver.
eu estou vendo muita coisa, eu estou vendo, e via numa intensidade maior do que eu costumo ver, costumo ter visões, mas aquela estava muito forte. E esse revólver que não parava, então a princípio fiquei com medo, falei, será que estamos correndo algum perigo, tomar um tiro? Coisa desse tipo assim, passou pela minha cabeça. E continuava tendo a visão, até que depois, no segundo dia, Deus me explicou o que era a visão do revólver e que era para vocês. E eu guardei ela, eu passei alguma coisinha bem de leve para o pessoal que estava comigo, eles tentaram me cutucar para me falar, e eu falei, não, vocês vão receber junto com todo mundo. Mas alguma coisinha a gente contou, e eu quero falar hoje sobre o que mais me chamava a atenção na visão, era o gatilho do revólver. Quero falar com vocês nessa noite sobre gatilhos espirituais, ativando gatilhos espirituais. Esse é o nome, viu, Bruna, para você colocar no YouTube, ativando gatilhos espirituais. Há um versículo bíblico em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, eu espero que você não tenha muita pressa hoje, porque eu não vou poder, normalmente eu gosto de fazer uma palavra rápida, objetiva, mas eu não posso negar nenhuma das informações que Deus me passou, então tenha um pouquinho de paciência, se eu passar um pouquinho, uns 10 minutinhos. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Algumas versões tragar, mas eu gosto da versão devorar. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Nessa história, usando o versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, existem dois personagens. O primeiro é o predador e o segundo é a presa. Então guarde bem uma coisa, e não importa o que você tenha ouvido até hoje, porque a gente tem escutado muitos coaches do Evangelho, né? Como vou repetir, não sou contra os coaches, sou contra o coach no púlpito, fazendo afirmações que não são de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, existem dois tipos de pessoas, predador e presa. E não importa que digam que você é isso, que você é aquilo, não, você é presa. Está na palavra. O diabo anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. Ué, quem que ele devora? O diabo se alimenta do seu fracasso, não do seu fracasso profissional, não do seu fracasso sentimental, ele se alimenta do seu fracasso dentro do propósito de Deus. Toda vez que a sua vida está fora do propósito de Deus, o diabo está se alimentando, está comendo. Se Deus tem um projeto para a sua vida nele, projeto de você ser uma pessoa que ore mais, que jejue mais, que busque mais, que tenha mais fome dele, isso não está acontecendo, e a cada dia você está com uma vida se envolvendo cada dia mais com o pecado, então cada dia o diabo está mais satisfeito comendo do que você proporciona. Você pode ser alimento para o diabo, porque ele é o predador e você é a presa, porque a palavra diz isso, Pedro diz isso, ele anda ao derredor procurando se alimentar de você, você é presa. Não importa o que você faça, você não será predador, será presa. Ah, mas eu vou fazer isso, aquilo, não, eu vou olhar no espelho e vou dizer, não, você é presa nessa história. Então o inimigo se alimentará do fracasso espiritual da sua vida, e se puder te matar, satisfez a sua fome. Ele precisa do seu fracasso. Muitas vezes nós dizíamos assim: o diabo tem inveja de você, porque você, os anjos já escutei isso, os anjos do céu caíram e agora a igreja vai pegar o lugar dos anjos do céu, então o diabo e os demônios têm raiva de você. Não, ele tem fome de você. Tem raiva não, ele
Ele só quer comer. Você consegue comer um bife sem matar a vaca? Você tem ódio da vaca? Mas come a vaca. Você tem ódio do porco? O peixe não é tão bonitinho? Só a Natália não come, né, Natália? Não come os bichinhos. A gente não tem ódio daquele bicho, mas a gente se alimenta. Satanás não precisa ter ódio de você, desde que você dê comida para ele. Você. O pecado alimenta o diabo. Quando nós vamos lá de novo para o Éden, nós vamos ver os versículos em Gênesis 3:14. Eu acho que do 14 ao 19, eu acho que eu pulei aqui o versículo 15, acho que não tem tanta importância. Eu vou ler, não tem importância para esse contexto. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selváticos. Sobre o seu ventre você rastejará, ok? Cobra rasteja sobre o ventre. Até aí está tudo certo. Só que aí ele fala uma coisa que a gente percebe que isso não existe, né? Ele diz assim: e o pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui já estava uma sentença sobre o diabo come pó, todos os dias ele vai ter que comer pó. Aí ele manda uma maldição, né? Uma consequência do pecado sobre a mulher: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, o qual ordenei para você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E aí vem a maldição sobre o homem: você, para se alimentar, todos os dias da sua vida será feito com sofrimento. A terra dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o seu pão, até que volte para a terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e o pó tornarás. Então Deus diz que a serpente vai comer pó, e Deus olha para a gente e diz: vocês são pó. É evidentemente que Deus estava falando numa forma de linguagem, uma figura de linguagem. Você é pó. E quando a gente olha o texto de 1 Pedro, diz que nós somos presa, alimento, porque a serpente come pó e o leão come a presa. A gente não vai conseguir escapar dessa realidade, que o inimigo olha para a gente com a intenção de nos devorar. Mas como que eu me livro disso? Como que eu faço para que o inimigo não me devore? Desliga a luz para mim aqui e passa o filminho que eu pedi para a Bruna, pequenininho, 30 segundos, que você vai ver uma coisa muito interessante. É um porco-espinho e um leopardo. Predador e presa. Olha o que aconteceu com a cara dele. Ele decidiu fazer um jejum. Vamos deixar para lá esse negócio. Obrigado, Jair. A realidade da presa não mudou, e nem do predador. O que mudou? A defesa. A defesa. O porco-espinho sobreviveu porque ele acionou a sua defesa. Eu sempre peço a Deus, e sempre pedi a Deus, sinais, e quero sinais de Deus, mas Deus estava dando sinais para mim já há muito tempo, e eu, Jair, não estava enxergando, sinais de Deus, que estava muito claro, e eu pedindo sinais para Deus, e Deus falando: o sinal está aqui,
sinal está aqui, e eu não estava vendo. Eu sempre conheci o pastor Luciano Subirá, e sempre soube que ele era um mestre na palavra. Mas depois que o Luciano começou a jejuar, e ele disse que ele começou a jejuar 1 dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias, e chegou a 40 dias, alguma coisa aconteceu na vida do Luciano que virou a chave, mudou. E o mesmo Luciano, que ministrava do mesmo jeito, agora se tornou uma pessoa extremamente conhecida, e não é porque a internet o fez conhecida. Algo novo surgiu nele que eu fui capaz de sentir estando ali. E a vida dele mudou. Mudou por completo. E de pastor de uma igreja local se tornou um pastor que está em 51 nações. Isso começou quando ele adentrou no propósito da sua vida, jejuando e acionando o gatilho do revólver. Há muitos anos atrás eu conheci pessoalmente o pastor Cirilo, do Santa Geração. Era o ano 2000, e nós estávamos em Vinhedo, e eu me lembro que eu estava numa sala junto com ele, conversando, e eu fiz uma pergunta, ou não lembro se alguém fez essa pergunta, como ele de repente virou quem ele virou, se tornou quem ele se tornou. E ele disse que tudo na vida dele mudou um dia, que ele foi para o meio do mato, e lá no meio do mato tinha uma pedra muito grande, uma rocha, e ele passou 3 dias sem comer, sem beber, orando em torno daquela pedra, em torno daquela rocha. Ele diz: quando saí dali, a minha vida se transformou completamente, as portas se abriram, e o propósito de Deus na minha vida, de me fazer um homem que levaria para a nação brasileira, junto com outros, a questão da adoração espontânea e santidade, começou a fluir na minha vida. Ele era pastor de uma igreja não maior do que a nossa, lá em Contagem, e Deus o usou de forma sobrenatural para impactar a nação brasileira. Quem aqui foi impactado com Santa Geração e o pastor Cirilo? Quem conheceu ele? Fomos impactados com aquilo que ele cantava, fomos impactados com a mensagem que ali estava. Essa semana, eu não vou citar o nome, porque não pedi permissão para ele, também não pedi para o Cirilo e nem para o Luciano, mas não tem problema, mas para esse é muito conhecido. Um pastor ligou para mim, pedindo se eu poderia ir na igreja dele, e consagrar pastores lá junto com ele, que ele estava levantando. Eu disse que não poderia, infelizmente, e esse pastor, ele teve um monte de complicações na vida dele. Ele teve um câncer na garganta do tamanho de um ovo, e o médico disse que ele poderia morrer, disse que ele poderia nunca mais falar ou comer, que não teria uma terceira opção. Pois bem, ele fala, canta, prega e come, e o câncer desapareceu. Mas ele sofreu muito com o câncer, muito. Foi uma luta. Ele teve vários problemas de saúde. Eu vou encurtar. Ele teve muitos problemas de saúde, muitos. E teve uma destruição do casamento da sua filha e do seu genro, o que acabou com a igreja. Ele falou: Jair, você sabe o que eu fiz? E eu estava querendo dar uma dica para ele de como ele poderia virar a chave. Ele falou: virou a chave. Deus trouxe pessoas novas para a igreja, estou levantando pastores novos, aqueles que não queriam nada foram embora, e os que queriam realmente estão aqui comigo. Mas sabe quando Jair virou a chave? Um dia, abatido de ver o casamento da minha filha destruído, de ver o meu neto sem um pai para cuidar dele, abatido por ver a igreja toda rachada, dividida,
de saber que agora outros casais iriam se divorciar, eu subi aqui nesse púlpito, trouxe meu colchão e fiquei 3 dias nesse colchão, ajoelhado, orando, e não comi e nem bebi por 3 dias. Quando eu saí daqui, as coisas começaram a mudar, uma chave virou, e tudo se assentou, a igreja voltou a crescer, e eu fui convidado para pastorear mais de 20 igrejas no Brasil, e pude transicionar a igreja local para outros pastores. A minha saúde foi renovada. Aí, para piorar, ele pegou Covid também, e ele era um quadro de risco. Ele falou: a minha vida, isso foi essa semana, acho que quinta ou quarta-feira, a minha vida mudou quando eu acionei a chave do jejum. Há um poder no jejum que não é explicável por nada que a gente conhece, não dá para explicar pela medicina, pela ciência, mas o jejum faz uma conexão com o Espírito. O jejum tem a capacidade de conectar com o Espírito. O jejum nos traz a sensibilidade no Espírito. O jejum não é uma troca e nem uma moeda para benefício. O jejum tem uma capacidade de nos conectar com Deus que é impressionante. E aí, entrando na visão, o jejum é o gatilho. Você tem uma arma, você é a arma. A arma está bonita, o cabo amadeirado, envernizado, lindo, preparadinho. Foi o que Jesus fez com você. Você era um trambolho. Eu era um trambolho, né? Vamos falar de mim. Aí Deus pega, o que Ele faz? Ele dá uma polida, Ele arruma, Ele limpa, Ele deixa a arma linda. Você precisa da arma para você se defender contra o inimigo. Deus te deu essa arma, você é essa arma. E quem é a bala? A bala é Jesus. Uau! Eu não entendo de calibre. Uma bala poderosa. Uma bala que, se atingir, não tem como errar. A arma está arrumadinha, está com a mira direitinho, e a bala é fatal. Se pegar, mata. Mas não adianta a arma estar boa e a bala perfeita, se você não usar o gatilho, a bala não sai. Não sai. O que é o jejum? O jejum é o gatilho que faz com que você possa mandar essa bala poderosa contra o inimigo. Deus colocou um gatilho na mente daquele porco-espinho. Ele tem um gatilho. E na hora, repare, se você for ver bem a imagem, você vai perceber que aquela onça vai exatamente embaixo. Ela sabia o que tinha ali. O inimigo não é burro. E ela tentou pegar por baixo. Ele sentou e acionou o gatilho. A bala atingiu. Aí a gente escuta: eu sou a obra-prima da criação de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Beleza, a arma é bonitinha mesmo. Você é uma grafinha. Jesus é poderoso. Quem vai negar? O diabo não nega que Jesus é poderoso. Mas às vezes o diabo olha para a gente e fala assim: bonitinho, hein? Poderosa a bala, hein? Mas não atira de jeito nenhum. Sabe por quê?
porque a gente gostaria que Deus resolvesse os nossos problemas, as nossas enfermidades, de lá do céu, sem a gente ter que acionar gatilho nenhum. Esse foi o evangelho que nos ensinaram. Porque o evangelho é dado para a gente gratuito, a gente acredita que já não precisa fazer mais nada. E de fato você não precisa fazer a arma, não precisa limpar a arma, não precisa, mas você precisa dar o tiro. Nós somos presa, está tudo bem, mas estou bem armado, tem uma bala, então eu vou começar agora a aprender a usar o gatilho. Eu não jejuo por coisas. Eu vou jejuar. Um dia eu estava tentando ensinar para os irmãos sobre jejum, passei o livro para todo mundo, aí pedi para que os irmãos pudessem ministrar sobre o jejum, e ele disse: eu precisava me aposentar, eu entrei no jejum, depois que eu entrei no jejum, em poucos meses eu me aposentei. Ele não entendeu o que é jejum. Eu vou jejuar para me aposentar. Eu vou jejuar para... Nós jejuamos para não ser comida do diabo. Nós não jejuamos para ter benefícios. Nós jejuamos para poder ter essa arma, a bala, e poder dar o tiro certo. Eu jejuo para tirar o inimigo de perto de mim. Eu jejuo para ouvir a voz de Deus falando mais claramente aos meus ouvidos. Se você jejuar e não orar e não se consagrar durante o jejum, você só está ficando sem comer, não está jejuando. Não, você só ficou sem comer. Claro, você foi fazer jejum, ligou a série de televisão, eu estou de jejum, senta na cama, vou ficar 8 horas de jejum assistindo, eu gosto de Game of Thrones, então eu vou ficar lá assistindo Game of Thrones 8 horas em jejum. Sabe, jejum é exatamente o dia a dia, é você ir trabalhar, é você fazer tudo o que você tem que fazer, só que focado em Deus, focado no Senhor. Jejum sem palavra é como tentar acionar um gatilho quebrado. Você está acionando um gatilho, mas ele está quebrado, por quê? Porque não tem a palavra. Não tem a palavra. Então eu posso estar trabalhando, jejuando, eu posso estar, mas a minha mente não é mais aquela mente que está contando piada com os amigos. O jejum tem que ser acompanhado da busca pelo Senhor. Qual é o melhor dia para você jejuar, amigo? Domingo. Eu acho. Melhor dia. Mas o diabo vai arrumar 200 coisas para você fazer no domingo. 200 coisas, menos jejuar. E se possível, você vem para o culto. Talvez arrume outras coisas que são mais urgentes, mas não tão importantes. Deveríamos escolher um momento de jejum e dizer: Senhor, tem algo muito importante para mim fazer hoje, mas eu não vou fazer, porque eu decidi te buscar. Então o jejum tem valor. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia pessoas que acionaram gatilhos com jejum, só alguns. A Bíblia, eu vou só dar o texto, 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 16, eu acho que eu não vou ler. Davi tem um relacionamento ilícito e manda matar Urias, marido de Betseba. Ele recebe uma palavra de que o filho dele vai morrer, e o filho dele fica doente. A Bíblia diz que Davi entrou no seu aposento e disse: não comerei e não beberei até que a criança seja curada. É isso? Até que Deus se manifeste.
Não foi a cura, ele sabia que a criança ia morrer. Mas eu não sairei daqui até que Deus se manifeste. Sabe quantos dias ele ficou lá? 7 dias, não comeu e nem bebeu. De repente, escuta-se os servos falando um com o outro, olha, precisamos avisar Davi que o seu filho morreu. E o cara, eu não vou avisar, porque se eu avisar, ele vai aloprar. Davi percebeu o barulho das pessoas que ali estavam, e olhou para eles e disse assim: o menino morreu? Morreu, Davi. Imediatamente Davi pede, prepara comida para mim, água para mim, tomou banho, arrumou o cabelo e tocou a vida para frente. Ué, por que ele jejuou? Você se lembra quem é que veio depois desse menino que morreu? Alguém se lembra? Qual foi o próximo filho de Davi que nasceu de Betseba? Salomão. Salomão só veio ao mundo porque Davi mudou a chave. Mudou a chave. Ele podia ficar se lamentando. Ele disse: não, eu pedi a manifestação de Deus. Eu jejuei pela manifestação de Deus, e Deus se manifestou. Davi já havia matado Urias, não podia mais voltar atrás. A única coisa que ele podia fazer agora era ser marido de Betseba. E você sabe o que quer dizer a palavra Salomão? É este que eu amo. É esse que eu amo. O jejum de Davi, e se prostrar diante de Deus, e se separar para Deus, liberou a vinda daquele que Deus amava. Daniel, ele é um jovem muito bonito, de aproximadamente 17 anos de idade, e é levado para a Babilônia. Quando um império levava os príncipes de uma nação, a intenção era que aquela nação não mais tivesse rei. E a intenção ao levar os príncipes era matá-los. Daniel é levado junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qual é a primeira coisa que eles fazem quando pisam na Babilônia? Jejum. E aí eles olham para aquele eunuco e dizem assim: olha, eu sei que o rei pediu que a gente comesse dos seus manjares, mas nós pedimos, permita que a gente só beba água e coma legumes, e eu garanto que ficaremos mais fortes e mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Passaram vários reinos sobre Daniel. Nabucodonosor se foi, Dario e Ciro se foi, e Daniel continuou, porque ele virou a chave de cativo para governador. E quando ele virou a chave? Quando ele acionou o gatilho. A morte estava preparada para ele. Tem uma coisa que a Bíblia não fala, mas que eu estava estudando. Você sabia que provavelmente Daniel foi castrado? Eu não sei quanto a você, eu preferia ter morrido. Mas ele entendeu que o propósito dele não estava nessa terra. Ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego desenvolveram a sua vida para Deus e para o propósito de Deus. Virou a chave. Jonas é convocado a ir para Nínive, e há uma sentença da boca de Deus, que a cidade de Nínive seria destruída. Jonas chega para
para o rei de Nínive e diz: olha, há uma sentença. Olha o que ele diz: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Qual a primeira coisa que eles fizeram? Proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano e saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano e saco, sentou sobre as cinzas, então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem, animal, boi ou ovelha provar alguma coisa, não comam e não bebam, cubram-se de panos de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, e deixem os maus caminhos e violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, o que eles fizeram? Jejum. E abandonaram os seus maus caminhos. O que antecedeu ao arrependimento? Jejum. Jejum antecedeu ao arrependimento. Deus se arrependeu e não destruiu como havia ameaçado. O jejum mudou a sorte de um povo inteiro. Tem um texto que me deixa assim mais aprofundado ainda, é a questão de Esther. Esther era rainha e Assuero amava Esther. Se tem alguém que nunca seria ameaçada, era Esther. No entanto, Amã consegue um decreto de que todo judeu seria morto, e Amã, não vamos esquecer, faz uma forca para matar Mordecai. Tudo estava preparado, o cenário estava preparado, a morte estava ali. Olha o leopardo chegando, olha o predador chegando. Mordecai chega para Esther e diz assim: você está pensando porque você está na sala do rei, nenhum mal vai acontecer com você? Fique sabendo que o que acontecer ao povo, também acontecerá com você. Esther no capítulo 4, no versículo 16 diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Nós sabemos o que aconteceu. O jejum virou a chave. O jejum foi o gatilho acionado, na qual Amã morreu no lugar dos judeus. E se você acha que tudo que eu estou falando é o jejum do Velho Testamento, eu quero lembrar você que Paulo jejuou por 3 dias, Saulo jejuou por 3 dias para ser transformado em Paulo. Saulo tem um encontro com o Senhor, mas não consegue exercer a plenitude do seu chamado. A chave não vira com o chamado. Deus está chamando você, está me chamando. Deus está falando para você: vamos mudar essa vida. Vamos mudar essa vida. Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa aí de cima, faz, porque aqui de baixo está difícil. O chamado é para todos. Deus nos chama para dar frutos, para produzir, para ganhar vidas, mas não se ganha vidas com boa vontade. Eu estou enjoado de ver pessoa com a maior boa vontade do mundo de ganhar o mundo inteiro e não consegue ganhar uma pessoa. Não é com boa vontade. Tem que virar a chave, tem que acionar o gatilho, tem que dar um tiro em quem está impedindo. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Quanta gente hoje está chorando: ah, meu Deus, como a vida está difícil, porque isso não muda, e ora, e parece que as coisas não mudam.
Porque nós precisamos entrar num nível maior de batalha. Você quer ver seu filho convertido, você quer ver sua mulher, você quer ver seu marido, mas parece que tudo que você está fazendo não dá certo, é porque está faltando gatilho. Gatilho. O meu lar precisa ser transformado, precisa ter felicidade na minha casa. Eu não sei o que é felicidade. Tem gente que fala, eu não sou feliz porque eu casei cedo. Eu casei com 19 anos de idade. Perdão, minha esposa com 19, eu com 22. A gente casou cedo demais. Eu casei cedo demais e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O problema é que não há uma disciplina de Deus dentro da sua casa. Então você vai começar a terceirizar os problemas. Eu casei com 22 anos. Com 23 eu conheci Jesus. E tudo mudou. E tudo foi transformado. Não é porque você casou cedo, é porque você não aciona gatilho. Eu queria tanto ser usado por Deus, por que eu não consigo? Porque não aciona gatilho. Eu queria tanto ver meus filhos, eu queria tanto ver meus pais. Começa a acionar gatilhos. Até quando? Até sangrar o joelho. Até sangrar o joelho. E quando a tua luta estiver pesada demais, pegue na mão de outro e diga, vamos lutar comigo. Saulo jejuou 3 dias, e depois de 3 dias saiu Paulo. Se você entrar em Atos no capítulo 13, eu vou ler só alguns versículos. Atos 13, 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas mestres, Barnabé, Simão, olha bem a equipe, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Eu quero dar só uma paradinha aqui. Já percebeu como a gente vem para o culto? A gente comeu 2 quilos de churrasco. Deixa eu imitar aqui a barriga de uns irmãos, a minha também. Aí eu quero adorar o Senhor na igreja, mas está difícil, por quê? Porque para começar, porque eu estou rotando carne. Aleluia, aleluia. Preciso tomar água, preciso ir para o banheiro. Você já imaginou se cada um de nós, para vir cultuar a Deus, jejuasse o domingo, pelo menos? O fogo caía aqui dentro. Aí a gente fica assim, vem Senhor, vem Senhor. Ele fala, vou não. Nós não acionamos gatilhos de adoração, mas queremos o resultado da adoração, porque a gente, na nossa cabeça, Joel, a gente acha que Deus gosta de música. Deus gosta de adoração. Não procura música, procura adoradores. Então eles jejuaram. Eu falei, Joel, mas não é o Joel não, é só para ele confirmar comigo, né, Jô? Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e o enviaram. Porque Paulo foi quem foi? Porque uma equipe de pessoas resolveu jejuar junto com ele, para enviá-lo para fazer alguma coisa. Acionar o gatilho primeiro. Quando Paulo vai fazer as viagens missionárias, eu fiquei impressionado, eu fiquei de ler esses dias, mas acabei me esquecendo, se alguém se lembrar. Paulo disse que ele sofreu, se não me engano, 3 ou 4 naufrágios.
sendo que chegou a ficar quase 2 dias na beira, solto no mar. O que ele comeu, gente? O que ele bebeu? Você já parou para pensar? O navio afundou, ele está lá, 2 dias, sem comer, sem beber. Sabia o que estava fazendo, porque sabia quem o chamou, e como foi chamado, e a unção que lhe foi derramada. 3 vezes, achou aí, amor? 3 vezes. Em Atos 13, eles enviam Paulo, através do jejum, mas olha Atos 14, 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor a quem havia confiado. Aqueles que jejuam têm unção para ministrar para outros irem também. Você se enche, você disparou o gatilho, consegue disparar o gatilho de outros. Os discípulos em Mateus, capítulo 17, não vou ler, versículo 21, eu estou encerrando. Mateus 17, 21, os discípulos não tinham autoridade contra castas de demônios fortes, porque eles tinham quase tempo nenhum de oração e de jejum. Interessante, que cobraram Jesus que os discípulos deles não jejuavam. Chegaram para Jesus e falaram: seus discípulos não jejuam, os de João jejuam, os seus não. Ele falou: ainda é cedo, eles vão ter que aprender algumas coisas, mas quando eu for tirado, eles vão jejuar, eles vão ter que jejuar. Passa um pouco de tempo, um demônio muito bravo, eles têm que expulsar daquele menino, não consegue, e aí Jesus olha para eles e fala assim: pelo amor de Deus, hein? Vocês não sabem que essa casta só sai com jejum e oração? Sabe uma coisa que eu percebi de Jesus? A questão da paternidade. Eu puxo a orelha dos meus filhos, os outros não. Os outros não. Eu posso puxar a sua orelha, mas se o outro puxar, aí eu não quero. Jesus sabia que seus discípulos teriam que jejuar, e chamou a atenção deles, porque faltava para eles ligar a chave. Interessante é que tempos antes, Jesus manda eles sair e expulsar demônios, e eles expulsam, e eles voltam todos contentes: Senhor, até os espíritos malignos nos submetem. Aí Jesus fala para eles assim: vocês estão contentes com isso? Então, fica contente com isso não? Fique contente porque os seus nomes estão arrolados no céu, seu nome está escrito no livro da vida. Você percebeu que parece que Jesus nunca estava contente com o que os discípulos estavam fazendo? Um dia um irmão falou para ele: nossa, pastor, o senhor nunca está contente. Eu falei: oh, que bom, estou parecido com Jesus. Pô, não pode estar contente. Por quê? Porque tem mais. Porque tem mais. Porque nós temos muito mais de Deus. Muito mais. Após 3 dias interruptos de jejum, agora à tarde eu cheguei para a Diva e disse: amor, eu só vou entregar o jejum porque eu estou com medo de desmaiar lá em cima. Não porque desmaia, mas porque se abaixar muito rápido, Eu falei: mas eu não sinto mais nenhuma fome. Não sinto fome, não sinto sede. E aí entendi aquilo que o Luciano disse para nós: estou com fome de jejum, estou sentindo fome de jejum, porque eu tenho um desejo muito grande de ligar a chave e de apertar o gatilho. Jesus, no começo do seu ministério, faz 40 dias de jejum
Eu pergunto, precisava? Jesus precisava? Deus precisava jejuar? Talvez você diga, ele jejuou para nos dar o exemplo. Não foi. Ele jejuou porque ele precisava acionar gatilhos. Gatilhos. Havia gatilhos aqui na terra, no seu ministério, que precisava ser acionado. Então ele vai e aciona os gatilhos. A mãe dele tinha chegado para ele e falado assim, poucos dias depois: filho, acabou o vinho. Sabe uma das virtudes de Maria? Entendeu que o filho acionou gatilho. Ela sabia como era Jesus. Mas ela, quando chegou naquela festa, ela com certeza pensou: se tem alguém aqui que pode fazer alguma coisa, é alguém que aciona gatilho que nem meu filho. Ninguém havia feito tal coisa. Não adianta, nós vamos ficar velhinhos e gagás, e a vida parece que vai piorando. Você conhece aquele negócio? E aí, como que você está? Vou levando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Toca aí, Jojo. Entendeu? É um negócio assim. Não toca não, Jojo. Você percebe? Vamos levar. Não é esse o plano de Deus para nós. Não é. Eu vou jejuar porque eu vou fazer um grande negócio, vou ver se Deus abre porta. Para com isso. Não chame Deus de prostituta. Deus não quer nada da gente. Vamos jejuar para ficar mais perto dele. Faz uma experiência. Um dia de jejum, depois dá uma descansada, faz um outro dia. E nesse dia, dedique ao Senhor o seu dia. Dedique ao Senhor. Não fale mal de ninguém nesse dia. Não brigue com ninguém. E jejue para você ganhar intimidade com Deus. Vá buscando. Os demônios vão começar a cair perto de você e vão embora da sua vida. Porque você aprendeu a dar o tiro certo. Aprendeu. Hoje, amados, é a ministração mais importante que eu me lembro de já ter feito. Sabe por quê? Porque funciona e vai tirar de mim a responsabilidade de tentar fazer por você, ou vai tirar de você a responsabilidade de fazer por alguém que tem preguiça de atirar. Eu posso ajudar você a atirar, mas você tem que estar com o dedo no gatilho. Se você não colocar o dedo no gatilho e não estiver forçando, eu não posso pegar a arma e atirar, porque eu vou errar o alvo. Só quem empunha a arma sabe onde atirar. Se não empunhar, não sabe onde atirar. Eu não consigo fazer isso por você. Vamos ficar de pé.